2 de janeiro, que é a Assembleia Geral, eu creio que estará tudo acomodado, cada um no seu lugar, para trabalhar o ano todo de 2019 com muita fé no Senhor, com muita esperança. Eu creio que esse ano de 2019 é um ano de muita perspectiva, de muita vitória para o Brasil, para a nossa nação. Eu creio nisso, creio no Senhor, que Deus usa quem Ele quer, muda quando Ele quer, age quando Ele quer. E tanta gente orando, o Senhor vai nos ajudar a viver um momento de menos suga-suga, de menos sacrifícios, de tantos problemas que viemos aqui há tanto tempo. Mas Deus vai nos dar vitória. Vamos para a Bíblia, né? Para a reflexão de hoje. Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Traz, no conteúdo desse assunto hoje, traz justamente aspectos da expansão do trabalho que acontecia naquele tempo. E é bom a gente ver como que as coisas vão se encaixando e como que o Senhor vai provendo cada obreiro para cada lugar, de acordo com a necessidade, de acordo com o perfil do lugar, Deus tinha um obreiro, e assim a coisa foi acontecendo. Nós vamos ficar com a Bíblia aberta e vamos, como fazemos sempre, parando para abrir as palavras dos versículos. Começando do versículo 19, capítulo 11, versículo 19 de Atos dos Apóstolos. E os que foram dispersos pela perseguição que se sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre, Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Vamos parar aqui, porque aqui tem muita coisa nova e interessante. Primeiro ponto que nós percebemos aqui é o cumprimento, em parte, do propósito de Deus quando estabeleceu a igreja, quando mandou o Espírito Santo para a igreja. Ele disse: recebereis poder e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E a gente percebe a dificuldade que existia para os crentes cumprirem isso. Quando nós conferimos Atos 1:8 com Atos 8:1, nós percebemos uma ação de Deus para fazer sua palavra cumprir. Porque em Atos 1:8, o Senhor disse, isso é o que eu acabei de citar agora, que eles iriam para Jerusalém, devia esperar lá, até ser revestido do poder de Deus, depois deveriam sair de Jerusalém, evangelizar Jerusalém, ao mesmo tempo deveriam evangelizar toda a Judéia, Samaria, que era a cidade de inimigos, e toda a Judéia e até os confins da terra. Então a gente percebe que Deus tinha um propósito, mas o que acontecia naqueles dias lá, o que aconteceu naqueles dias lá, acontece hoje, nos nossos dias, com as devidas proporções e com as devidas características atuais. O povo não se dispôs a cumprir o que Deus tinha determinado. E o povo ficou cheio do Espírito Santo. A igreja começou a ver milagres. Milagres assim, de espantar qualquer pessoa que não confiasse bem no Senhor. Milagres depois do Espírito Santo, de pregação assim de converter 3.000 pessoas, a pregação de um ex-pescador. Coisas maravilhosas aconteceram, curas especiais, como o homem da porta formosa do templo, que fora curado
instantaneamente pelo poder de Deus. Então Jerusalém estava cheia de manifestações do poder de Deus. Eu creio que estavam olhando um para o outro e dizendo, mas que coisa boa, como que o poder de Deus está operando aqui. Que coisa maravilhosa, Deus está operando, Deus está salvando, Deus está fazendo maravilhas, Deus está usando seus discípulos, Deus está dando poder aos seus apóstolos. E pronto, foram ficando assim. Mas Deus tinha outro propósito, ou o mesmo propósito que eles deveriam cumprir. Não era interesse de Deus que eles ficassem só em Jerusalém. Precisavam avançar para todos os lados, até que o evangelho chegasse aqui onde nós estamos. E isso foi difícil, e Deus então usou uma outra estratégia. Deus então começou a fazer uma perseguição. Quando você vê no capítulo 8, no versículo 1, já começa que por causa da perseguição, Estevão morreu, Paulo se tornou um leão, parecendo que queria destruir tudo, arrastando irmãs e irmãos e fechando igrejas e acabando com a seita que eles chamavam de seita do cristianismo, ou seita dos tranquilos, ou seguidores do caminho, qualquer que seja o nome daquela época. E Deus, então, fez com que todos saíssem correndo. Como diz o texto aqui, foram dispersos pela perseguição. Só os apóstolos ficaram em Jerusalém. Mas o número de discípulos, que já era grande, tiveram que fugir e saíram correndo. Perseguição mortal. E aí você diz, mas onde estava o Deus que eles criam, que não pôde protegê-los para não ter que sair correndo assim? Pois era Deus que estava botando eles para correr. Era Deus que queria que eles corressem. Mas eles não correram desanimados, de boca fechada. Eles correram e por onde passavam ia anunciando o Evangelho. Por onde passava ia pregando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, e o Espírito Santo ia operando com eles. O Espírito Santo ia mandando que eles fizessem o trabalho. E agora eles corriam, estas cidades aqui, Fenícia, Chipre, Antioquia, nada disso aqui é em Israel. Aqui já era a terra dos gentios, porque o propósito de Deus estava sendo levado avante. Mas o que me impressiona aqui é a obsessão do gênero humano para não fazer as coisas do jeito que Deus manda. É um perigo, porque quando Deus nos dá uma missão, a gente quer botar nossa marca, a gente quer bater nosso carimbo pessoal naquilo que Deus estabeleceu. O interesse do Senhor era que a palavra fosse pregada para todos. Mas aqui vocês ouviram a leitura, eles foram para Antioquia, foram para Chipre, foram para Fenícia, anunciando o evangelho somente para judeus que estavam naquela cidade. Onde eles inventaram isso? A ação humana para fazer o que Deus manda, mas fazer o que Deus manda, vírgula, com a minha marca. Deixando sua marca naquilo que era para ser somente a marca de Deus, somente a marca de Jesus. Então eles saíram pregando o evangelho por todos os lugares, mas não pregava para os gentios, só pregava para os judeus. Um tipo de dissensão existente na igreja daquele tempo. E às vezes nós pensamos, a igreja do tempo dos apóstolos era uma igreja perfeita, era uma igreja santa, era uma igreja que não tinha problema, era uma igreja que os irmãos se amavam
cordialmente, era uma igreja que o povo era obediente, era uma igreja que o povo buscava o Senhor com muita ansiedade. Nós pensamos que aquela igreja era uma igreja perfeita, mas quando a gente começa a ver a palavra histórica dos dias daquela igreja, que é a mesma igreja hoje, só nos seus primeiros dias, nós percebemos que aqueles primeiros irmãos não eram muito melhores do que nós somos hoje. Tinham os mesmos problemas, tinham as mesmas dificuldades, e existia dissensões, existia contraditórios no meio deles. Olha o versículo seguinte, versículo 20. Havia entre eles varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus Cristo. Olha a divisão de novo. Olha o sentimento de não coesão entre os que estavam pregando só para judeus. Surgiram aqueles que disseram, não, nós vamos pregar também para os gentios. E anunciavam a palavra para os gregos. Gregos aqui, irmãos, não necessariamente são aquelas pessoas que nasceram na Grécia. É certo que os nascidos na Grécia são gregos. Mas aqui, naquela época, existia uma aplicação para a palavra da palavra grego para todos aqueles que não eram judeus, por causa da predominância cultural da Grécia, porque o evangelho foi começado em cima da cultura grega, do poder político de Roma e do poder religioso de Israel. Em cima desse tripé surgiu o evangelho, começou com esse tripé. E eles começaram a pregar para os gentios também. E olha o que acontece, e que parece que é dos nossos dias essa coisa aqui. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Olha Deus operando no meio dos que não estavam tão coesos assim. Uns, eu vou pregar só para gentios, para judeus. Não, eu vou pregar para gentil também. E Deus operava para os que pregavam para judeus e operava também para os que pregavam para gentios, para gregos. Porque o que Deus queria era que o evangelho fosse pregado para todas as pessoas. E isso é importante. E isso é interessante. E às vezes nós ficamos pensando, como prover obreiro para a igreja? E a gente olha para um, olha para outro, olha para aquela família, olha para aquela outra, olha para aquele outro, diz aquele não dá, aquela esposa é empregada, aquele marido é empregado, não dá para sair, aquele tem filhos, os filhos estão na faculdade, e aquele ganha bem, não vai querer ir para o sertão da Paraíba, nem para o sertão do Maranhão. E como é que a gente vai fazer, hein? Como é que vai fazer? Igual Deus fez aqui, Deus começa a levantar pessoas que aparentemente não tinham título nenhum, os apóstolos não foram. Aí você diz assim, mas por que os apóstolos não foram? Por que os apóstolos não foram também? Quando você vai para o capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, você vai descobrir por que os apóstolos não foram. Não só para o capítulo 15, mas para vários outros capítulos aqui, você vai perceber que os apóstolos não foram, porque os apóstolos eram a cabeça administrativa na terra para manter a igreja coesa. Quando tinha qualquer problema, eles recorriam aos apóstolos em Jerusalém. Qualquer diversificação de ideias, qualquer doutrina fora do comum, eles corriam lá para resolver o problema. E você vai encontrar no capítulo 15 a ação dos apóstolos, mantendo a coesão da igreja, porque
surgiram no meio daqueles que saíram correndo para pregar, abençoados pelo Espírito Santo, surgiu uma outra dissensão. Alguém, que a Bíblia não dá o nome, começou a pregar dizendo: olha, vocês sabem que o evangelho começou no meio dos judeus. Se vocês não se circuncidarem, como todo judeu é circuncidado, de maneira nenhuma vocês se salvarão. Vocês aceitam a Jesus, mas tem que se circuncidar, senão não vai. E também vocês não podem comer carne de porco, vocês não podem comer animal que não rumina. E começou com aquela coisa todinha da lei, para quem já era cristão. E aí o que aconteceu? Correram lá em Jerusalém. Naquele tempo não tinha celular, não tinha telégrafo, não tinha televisão, não tinha internet. Olha que luta, viu? Mas alguém chegou lá e disse: olha, alguns irmãos estão pregando assim, assim, assim. O ministério, os apóstolos se reuniram, fizeram um tratado que está no capítulo 15 do livro de Atos, dizendo: olha, o evangelho que se prega para os gentios não é para fazer o gentio se tornar judeu, é para fazer os gentios se tornar servos do Senhor Jesus Cristo. Então não tem nada de exigir coisas que é própria do judeu para os gentios. Pronto, e aí acomodou a situação. Então, irmãos, a gente percebe que essa dificuldade que a gente tem hoje de manter a igreja coesa e de fazer as coisas a funcionarem como um relógio, é difícil. É difícil. Senhora? Não, negativo. Gentio não tinha que circuncidar. Gentio não tinha que observar coisas dos judeus. E assim foi estabelecido. E hoje nós temos a igreja. Nós temos a igreja hoje. A igreja do Senhor Jesus Cristo é a expressão de salvação hoje para toda a humanidade que quiser ser salva, terá que fazer parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. Aí você diz: sim, pastor, mas qual é a igreja que a pessoa tem que fazer parte para ser salva? Qual delas? Porque tem tantas placas, tem tantas maneiras de interpretar, tem tantas formas. Meu irmão, a igreja que você tem que fazer parte é a igreja que está expressa na palavra de Deus. Não, placas são organizações humanas. Você precisa estar num lugar onde você adora a Deus, onde você tem liberdade para adorar ao Senhor e aonde a palavra de Deus te é pregada para a tua alimentação espiritual. Isso é que tem que acontecer. Tá certo? Isso é muito importante, deve acontecer. No versículo 21 diz que a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Grande número ia se convertendo ao Senhor e se tornando cristão. E hoje nós estamos aqui, como resultado desta obra que começou com divergências, com dificuldades. Você sabia que existiu até complicação de relacionamento entre obreiros? Obreiro teve um problema tão grave que não deu para fazer a viagem missionária que eles queriam. Paulo fez uma equipe para pregar o evangelho, constituída dele, de Barnabé e de um sujeito chamado Marcos. O Marcos foi com Paulo, no meio da estrada, resolveu voltar. E não é como voltar hoje, que compra uma passagem de avião, vai na rodoviária, compra um ônibus, uma passagem de ônibus e volta. Não era assim. Era muito difícil, demorava. Era um problema sério desintegrar uma equipe. E ele voltou. Quando foi na segunda viagem, Barnabé disse: vamos levar de novo Marcos.
conosco. Paulo disse, não vai. Não vai porque ele foi da primeira e fez isso com a gente. Então, ele não vai. E foi uma contenda, meu irmão, que o Barnabé disse assim, pois se ele não for, também não vou. Parecendo coisa de criança, ou então parecendo coisa de obreiro dos nossos dias. Sabe que nós temos uma coisa parecida com essa lá no Maranhão, que é uma das igrejas que eu estou com problema, que é uma dessas 6 que eu tenho que pedir graça a Deus para botar o obreiro. Indicamos um obreiro para lá, sabe que o pouquinho de membro que ficou lá, sabe o que as irmãs lideraram e mandaram dizer? Não diretamente para mim, mas foi seguindo o escalonamento da subordinação, chegou aqui, olha, se botar fulano aqui em Balsas do Maranhão, na hora que ele entrar na porta da frente, a gente sai na do fundo. Aí você diz, mas esse povo não é da igreja. É crente da igreja Assembleia de Deus do Campo do Guará 2, um lugar onde Deus é adorado, lá no Maranhão. Como é que você explica isso? Não é? Como é que você explica isso? Difícil. Mas é o povo de Deus. E você não pode chegar lá e riscar todo mundo, mandar todo mundo embora. Não, você tem que pedir graça a Deus, esperar Deus agir. Daqui a pouco Deus está usando tanto a banda de lá como a banda de cá. E Deus é que faz isso, porque Deus sabe aproveitar. No meio do que não presta, Ele aproveita o que presta. É próprio de Deus fazer isso. Então, a gente tem que saber depender do Senhor para que as coisas aconteçam. Olha o verso 22. Chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. E o qual chegando lá, viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Olha o que os apóstolos fizeram. Quando chegou a notícia, olha, os crentes que saíram correndo estão pregando lá fora, mas está uma confusão. Um só quer pregar para judeu, outros pregam para judeu e para gentil. E está um poder de Deus, e o poder de Deus está operando tanto na banda que só prega para gentil, como na banda que prega para judeus. Olha, está difícil de saber como é que está a coisa lá. Então, Barnabé, olha por que mandaram Barnabé, o qual, o versículo 24, porque era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Quando Barnabé chegou lá e viu o que Deus estava fazendo, você acha que Barnabé foi chegar lá e dizer assim, os que só estão pregando para judeu, é com esses que eu estou. O que só está pregando para gentil, é com esse que eu estou. Não, ele chegou lá e olhou a obra, e o Espírito de Deus operando, tanto de um lado como de outro. E Deus abençoou Barnabé, e Barnabé fez uma unificação da obra iniciante de evangelização do mundo. Que coisa maravilhosa. Nós precisamos aprender muito, irmãos. Nós precisamos saber como tratar nossas divergências. Nós, líderes, que pela misericórdia de Deus temos alguma responsabilidade na obra de Deus, porque se engana quem pensa, não tem esse negócio de líderes, não tem esse negócio de destaque, não tem esse negócio de cabeça, não tem esse negócio, não, é todo mundo igual, o Espírito de Deus usa todo mundo, não precisa ter esse destaque de responsabilidade, não, Deus usa qualquer um, a diferença é só a gravata, compra uma gravata, amarra no pescoço, está tudo bem, Deus usa. Isso é um engano muito grande, irmão. Nós somos todos iguais, não tenha dúvida disso, não tenha dúvida. Em determinados aspectos nós somos iguais, não há privilégio diferente, somos servos do Senhor, não tem diferença de cultura, não tem diferença de cor da pele, não tem diferença de dinheiro, de fama. Não somos classificados por isso. Mas, irmãos, não se esqueçam.
Deus escolheu os seus para dar-lhes responsabilidade sobre manter esta obra no eixo do Espírito Santo. A igreja não é acéfala. A igreja tem responsáveis. E Deus usa essas pessoas. E tem mais, hein? Quando algum desses líderes vacilam e recuam, Deus levanta outro. Deus sabe poderosamente transformar ímpio em santo. Ele chama um torto aleijado de todo jeito, moralmente falando, passa pela carpintaria do carpinteiro de Nazaré, e ele sai do outro lado prontinho para ser usado. Essa história de o pau que nasce torto, morre torto, isso é coisa de quem não é cristão, porque o nosso Cristo conserta pau que nasceu torto e faz ele morrer certo. É próprio dele fazer isso. E é por isso que a igreja não acaba nunca. Você fica pensando assim, eita, a hora que aquele velho ali morrer, essa igreja vai acabar, porque a gente vê que parece que tudo é em cima daquele velho lá e tal. Ô, irmão, não pensa assim não. Não pensa assim não, porque nesses meus 50 anos de ministério eu já vi velho morrer. Muitos. Já vi novo também, que estava em cima do pedestal, pensar que era e não ser, e cair, e a igreja não morreu até hoje. Deus vai levantando um, levantando o outro, e a obra vai. A obra vai. Então é interessante observar como que Deus faz, como que o Senhor age. Agora, uma coisa é preciso, é isso que está no versículo 24. E seria a maior crise que a igreja poderia passar. É quando não acha homens cheios do Espírito Santo, de boa reputação e de muita confiança. Homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé. Isso é necessário que exista para Deus usar. E Ele usa, Ele faz isso. Porque quando nós nascemos, nós não nascemos cheios do Espírito Santo e de bem. Nós nascemos como nasce qualquer mortal. Mas Deus vai e faz o polimento, faz o trato, e a gente vai aprendendo uns com os outros, vai fazendo como vocês estão fazendo aqui, vindo para os cultos de ensino, sentando aí para aprender, fazendo cursos, interessado e orando a Deus para buscar o poder do Espírito Santo, e com o conhecimento da palavra e o poder do Espírito Santo, a gente faz a obra de Deus, e a obra cresce. E tem uma diferença hoje que conta a nosso favor. Naquele tempo, por causa da cultura e dos aspectos culturais da época, as mulheres não ajudavam muito. Quando ajudava com suas fazendas, algumas mulheres ricas, que eram negociantes de púrpura, uma roupa que só os príncipes e os grandões usavam. Essas mulheres tinham muito dinheiro, porque trabalhavam com uma coisa muito cara da época, e aí elas ajudavam com o seu dinheiro. Mas, irmão, depois que o Espírito Santo encheu as mulheres no dia de Pentecostes, eu fico pensando, quem se arrisca a dizer hoje que Deus não usa mulheres na sua obra? Eu não me arrisco. Não me arrisco. Deus usa mulheres na sua obra. Usa homens e mulheres. Paulo disse, para Deus não existe homem nem mulheres. O que existe é pessoa cheia do Espírito de Deus para Ele usar. Porque no céu não haverá nem homem nem mulher. Nem homem nem mulher. Tem até uns que gostam de fazer piada, dizem que as mulheres não vão entrar no céu. Porque lá no céu não vai ter mulher? Mas não vai ter mulher porque Deus vai transformar tudo só numa única natureza. Né? Como também não haverá homens com as distinções que tem hoje das mulheres. Serão tudo uma só grei em Cristo e Cristo em todos, e o poder de Deus operando em cada um. Isso é que é importante. Olha que coisa interessante, irmãos.
Olha como eu me animo aqui. Quando ele chegou lá, o Barnabé, que era um homem cheio do Espírito Santo e de fé, no versículo 25, você que está acompanhando, partiu Barnabé para Tarso, em busca de Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. Barnabé, quando viu aquela movimentação, o Paulo já tinha se convertido, o Saulo já tinha encontrado com Jesus, mas voltou para Tarsos. Ele era de Tarso, ele foi para lá, mesmo depois que aceitou Jesus. Quando Barnabé viu aquilo, ele disse: eu preciso ir buscar o Saulo para esta obra. Preciso ir lá buscar o Saulo. Eu conheço o Saulo. Eu sei que é um homem cheio de sabedoria, um homem capaz, capaz de explicar a razão da fé para os grandes romanos, para todo tipo. Por que ele não foi buscar qualquer um? Irmãos, se prepare, meu irmão. Seja cheio do Espírito Santo, mas também maneje bem a palavra de Deus. Procure conhecer a palavra do Senhor. Procure ser preparado para, na hora Deus vai te chamar, na hora o Senhor vai te usar, na hora o Senhor manda um buscar. Já pensou? E indo para a quadra 28, buscou lá, fulano de tal que eu estou olhando para ele. Já pensou como isso funciona? Precisou de um obreiro, saiu da 30 e foi para 28, e lá no último conjunto que entra para a esquerda, achou fulano, aposentado, e levou para o Maranhão, e foi uma benção. É assim que funciona. Aí você diz: não, mas ele já está cabeça branca, já não... Não, irmão, não tem esse negócio não. Deus usa mesmo no final. Deus usa. Quando Deus usa um homem, um ano Deus usando, produz mais do que os 30 ou 40 anos que ele não foi usado por Deus. Pode acontecer muita coisa dentro de um ano. Agora, é preciso que você esteja preparado. Preparado. E às vezes meus olhos batem assim, eu com essa necessidade de obreiro para enviar e para dar apoio, eu bato o olho num casal, bato no outro. E como decidir? Só Deus, né? Só Deus. Mas é Ele que chama, é Ele que envia. Vamos continuar esperando no Senhor, né? Para que Deus possa fazer a obra. A hora que o Barnabé chegou lá, chamou o Saulo. Eu acho que o Barnabé deve ter dito assim: irmão Saulo, a expansão do evangelho está tão grande entre os gentios, que você, que foi chamado para ser apóstolo dos gentios, você que tem uma experiência muito grande com pregar o evangelho para autoridades, porque você pregou para muita gente grande, você precisa ir para lá. Você precisa ir para lá para pregar o evangelho para esse povo. E não é que Paulo foi? Olha no versículo 26. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja de Antioquia e ensinaram muita gente. Ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Viu como a coisa funciona? Então eu creio no Deus que prover. Eu creio numa igreja que vai continuar até Jesus voltar. Eu não creio que a igreja vai morrer de inanição por falta de obreiro. Não creio. Não creio. Eu não creio que eu sou a última Coca-Cola do deserto. Não creio.
eu creio que Deus pode usar. Porque quando Ele me tirou dos cordões de carnaval da Bahia, em 1960, e hoje eu estou aqui, por que Ele não pode fazer isso hoje? E tirar muita gente de muito lugar que não presta, e transformar e botar na sua obra e usar poderosamente. Claro que pode. Claro que pode. O Senhor pode fazer isso. Naqueles dias, desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantou-se um deles, por nome Ágabo. Dava a entender pelo Espírito que havia uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu nos dias de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar cada um, conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. O que eles com efeito fizeram, enviando aos anciãos por meio de Barnabé e Saulo. Para encerrar, aqui tem um fechamento muito importante. Primeiro, eles optaram pela obra social. Sabia que é um erro querer fazer a obra de Deus só pelo viés social? Fazer a obra de Deus só através de caridade, através de dar roupa, dar sapato, dar comida e achar que está fazendo a obra de Deus? Só assim, só isso? Irmão, isso não funciona. É certo que a nossa denominação falhou no início, e eu posso falar isso com propriedade. Não autorizado para julgar a minha denominação, não, mas por experiência, 108 ou 106 anos de Assembleia de Deus, eu tenho 53 da mesma Assembleia de Deus, sem sair dela nenhum dia. Então eu posso entender que nós falhamos no início. Por quê? Pregávamos o Evangelho só para a salvação da alma. E não nos preocupamos muito com a vida social, não nos preocupamos muito com a vida cultural, e aí tivemos problemas. Era para termos muitas faculdades teológicas, muitas faculdades educacionais, muitos hospitais com a nossa denominação. Não temos. Damos graças a Deus por a Escola Cantinho Cristão, que está aqui do lado, que vai fazer 26 anos de existência. Damos graças a Deus por ela. Pequena, mas de grande aceitação no Guará. Grande aceitação de pais que não são nem evangélicos. Eu fico aí atendendo o dia todo, pais que querem, não tem dificuldade, mas eu quero botar meu filho nessa escola, eu não quero tirar meu filho dessa escola, eu preciso que você me dê uma bolsa, eu também não posso te dar bolsa, e é uma guerra aqui. Não posso te dar bolsa. Essa escola não tem ajuda do governo, nós temos responsabilidades com os funcionários e professores, mas o desejo deles é fazer parte dessa escola. Agora eu fico pensando, se nós tivéssemos começado desde o início, uma igreja, uma escola, um hospital, como nós não estaríamos hoje nessa nação, hein? Como não estaríamos? A Assembleia de Deus é a igreja mais espalhada em todos os níveis do Brasil. Você vê a Assembleia de Deus em Palafitas, casa suspensa nas águas. Você vê a Assembleia de Deus em barraco de sapé, coberto de palha, coberto de sapé, foi a minha primeira que eu dirigi. Você vê a Assembleia de Deus em fumê de vidro preto, com bancos autorreclináveis, que quando você senta, o banco quase que só falta se regular sozinho para você ficar do jeito que você quer. Você vê a Assembleia de Deus de mármore, de granito, com vidros fumê, com elevador, com som de alta capacidade, com o que há de melhor de mídia. Você vê a Assembleia de Deus ligada, conectada na internet, que está transmitindo ao mesmo tempo a mensagem que você prega. Tem a Assembleia de Deus de alto nível nesse país, de todos os níveis. Então, o que nós percebemos disso
é que Deus quer que a sua obra alcance todas as camadas sociais. E outra coisa, você vê a Assembleia de Deus dirigida por pastores com vários cursos, graduados, pós-graduado, doutorado, pós-doutorado, e vê a Assembleia de Deus dirigida por analfabeto que mal sabe escrever o nome. Mas Deus opera tanto nos primeiros como no segundo. Porque o fazer e o executar pertence ao Senhor. O que Ele precisa é de homens e mulheres que estejam na presença dEle para Ele usar. É isso que Ele precisa. Eu fico muito feliz quando vejo essas coisas, porque eu creio que Deus vai dar vitória para essas carências que nós temos. E aqui, outro ministério interessante que apareceu aqui, o Ágabo. Ágabo, profeta. Sabia que a igreja precisa de profetas? Você diz, pastor, não está escrito na Bíblia que os profetas foi só até João? Não está escrito isso na Bíblia? Sim. Aquele profeta que você fazia consulta, aquele profeta mais ou menos assim, parecendo aquele que falou com a mulher do rei Aías. Eu não sei qual foi o nome daquele profeta, não sei. Quem foi aquele profeta que a mulher se disfarçou para ir lá, que o filho dela estava doente, e o rei disse, se disfarça, vai lá, e pergunta para aquele profeta, e ela se disfarçou, e o profeta já estava um pouco, já com a vista curta, já era velho, estava já ficando cego. Na hora que ela botou o pé na porta da casa, o profeta lá de dentro do quarto disse, entra, mulher do rei. Entra, mulher do rei. E eu já quero te dizer logo, tu vai entrar, mas antes que tu bote o pé para sair, teu filho vai morrer lá. Já assim, direto. Por quê? Porque tentou enganar o profeta, se disfarçou. Não queria que soubesse que era a mulher do rei que estava consultando o profeta. Bom, desse tipo de profeta, encerrou com João Batista. Mas, irmãos, hoje nós temos homens e mulheres que, através do dom de profecia, porque uma coisa é ser profeta, outra coisa é ser usado por Deus no dom de profecia. Temos esta força que a igreja hoje dispõe, e muita coisa tem acontecido no meio da igreja hoje, através dos dons de profecia. Como Deus age, como Deus fala, como Deus conforta, como Deus anima, como Deus renova obreiros através do dom de profecia. Quantas vezes a pessoa está querendo encerrar o ministério, querendo encerrar tudo, e o Espírito de Deus usa alguém e diz, não, encerrou não, você está só desnutrido. Você está com anemia espiritual. Come e bebe, come esse pão e bebe essa água, bastante, porque com a força desse pão e dessa água, você ainda vai muito longe. Muito longe. E Deus faz obras maravilhosas. Eu fico muito feliz em poder dizer isso tudo para vocês. Porque eu creio que não esse ano, por causa das dificuldades que temos, mas eu creio que o ministério de expansão deste campo não parou. Estamos pagando lotes no Mato Grosso, estamos pagando lotes na Bahia, estamos pagando lotes em Minas, estamos expandindo, porque a gente não chega na prefeitura e o prefeito dá um lote para a gente, não é assim não, irmão. A gente entra na fila e compra como qualquer mortal. É assim. Agora, Deus usa pessoas que têm dinheiro e ajuda a pagar o lote. É assim que Deus faz. E nós, por causa disso, não podemos expandir de uma vez.
Mas 2017, 2019, põe mais 2 em cima desses 17. 2019, Deus vai nos usar poderosamente para expandir, para crescer, para confiar no Senhor e para ver a mão de Deus agir nesse campo. Você sabia que tem uma planta aprovada? Você sabia que esse nível aqui, pela nova planta, é somente a queda que vai daqui para lá, e o púlpito é lá no final, o púlpito é lá no final do muro, e que a parede corta bem aí, ó, daquele ar-condicionado, a parede corta bem aí, vai embora para lá, e a frente do templo vira para cá, e aí fica uma frente histórica com salão aí para pequenas reuniões, e esse salãozão aí todinho. Sabia que essa planta está aprovada? Tem até elevador. Sabia que o final lá onde será o púlpito é a altura de um prédio de 4 andares? Sabia que está aprovada pelas autoridades? Está aprovada. Aí você diz assim, sim, por que não faz? Se está aprovada. Meu irmão, 2 milhões não dá nem para começar. Entendeu? 2 milhões não dá nem para começar. Só a base fica nisso. Mas eu creio que Deus vai agir. E a frente é virada para cá, ó. A frente é virada para cá. Deus vai fazer isso quando Ele quiser. Se não for se eu não viver para ver, outros farão. Se Jesus não voltar logo, outros farão. E teremos 2.000 lugares sentados, que é essa planta que está aprovada. Mas, enquanto não acontece isso, vamos dando glória a Deus aqui. Ainda tem muitos lugares aí ainda. Ainda há lugar. Deus abençoe. E vamos prosseguir confiando no Senhor nosso Deus. É época de viagens, é época de esvaziamento, muitos viajam, muitos vão de férias, e não podemos impedir, de maneira nenhuma podemos impedir. Nós precisamos participar, não impedir. Eu não vou impedir ninguém de viajar, porque eu só não viajo amanhã porque não posso. Como que eu vou impedir? Não posso abandonar. Mas quem pode viajar, viaja. Quem pode viajar, viaja. Só não esqueça de viajar levando o dinheiro do dízimo, que é para a água de coco não azedar lá na praia.